Ei, minhas bagacinhas, tô com saudade de vocês, mas por enquanto a gente tem que manter a nossa quarentena para nossa segurança, não é mesmo? Mas vamos lá, a gente não pode ficar parado e que a gente tem um livro didático inteiro para a gente aprender. Quero que vocês abram um livro na página 107, no capítulo 4, A Terra e seus movimentos. A gente sempre se pergunta por que existem dias e noites, 4 estações do ano. Bem, muito fácil. Tudo isso acontece graças ao movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo imaginário, ou seja, em torno de si mesma. Nós vamos chamar esse movimento de rotação. O eixo de rotação da Terra é uma linha levemente inclinada, que vai de um polo terrestre até o outro, passando pelo centro do planeta. Diz-se que nesse eixo, que é imaginário, pois foi desenvolvido a partir de estudos de cientistas para melhor compreensão dos movimentos realizados pelo planeta. A rotação da Terra dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E 9 centésimos de segundo. Mas é claro que já pensou um relógio tão detalhadinho assim? Então a gente arredonda para 24 horas, o que é um dia e uma noite inteira, não é isso? Acontece nesse sentido esse movimento de rotação oeste para este, o que a gente vai chamar de sentido anti-horário, ao contrário do que acontece no ponteiro de um relógio. O movimento de rotação terrestre determina a sucessão de dias e noite. Quando a Terra gira, uma de suas partes recebe luz solar, enquanto a outra não está recebendo, fazendo com que seja dia em um lugar, noite em outro. Esse movimento é responsável pelo equilíbrio da temperatura, da forma que haja condições ideais para a existência da vida humana e para a diversidade de plantas e vegetais que a gente tem em todo o nosso planeta. Mas vamos fazer o seguinte, vou facilitar para vocês. Imagine que está flutuando no espaço, como um astronauta. De onde você está, consegue ver o Sol brilhante e quente. O Sol é a estrela central do Sistema Solar e é quase 1,5 milhões de vezes maior que o nosso planeta, a Terra. Da Terra, temos a impressão que o Sol está se movimentando, mas a verdade é que ele está estático. Quem se movimenta é a Terra. Veja, o nosso planeta se move de duas formas. Ao redor de si mesma, a Terra realiza a rotação. E ao redor do Sol, a translação. A rotação dura 24 horas, ou seja, um dia. Isso quer dizer que a Terra demora um dia para completar uma volta em torno de si mesma. Sendo assim, é a rotação quem é responsável pela variação dos dias e das noites. Enquanto a Terra está girando em torno de si mesma, ela recebe a iluminação solar. Porém, por causa de sua forma de esfera, os raios do Sol não a atingem por igual. Sendo assim, na parte que está voltada para o Sol é dia e na parte oposta da Terra é noite. Isso explica por que enquanto estamos tomando café aqui no Brasil, os japoneses lá do lado oposto da Terra estão indo dormir. A translação, por sua vez, é um movimento que a Terra executa em torno do Sol. O tempo que a Terra demora para dar uma volta completa na órbita do Sol é de aproximadamente um ano. Mais precisamente, 365 dias e 6 horas. É por isso que de 4 em 4 anos existe um ano com um dia a mais no calendário, os chamados anos bissextos. Sendo assim, a translação é responsável pelo fenômeno do passar dos anos. Imagine então a Terra realizando a translação e a rotação simultaneamente, girando em torno de si e, ao mesmo tempo, percorrendo a órbita do Sol. Ela faz isso o tempo todo, ou seja, nós estamos sempre em movimento. Mesmo que você esteja nesse momento em uma cadeira, na verdade não está parado, porque a Terra nunca fica sem se mover. Agora que entendeu como o nosso planeta se desloca e as consequências desses fenômenos, já pode voltar para a Terra e continuar a acompanhá-la nessa trajetória. Tchau, tchau!
nós temos então, como vocês viram no videozinho anterior, também o movimento de translação, que é o movimento que a Terra tem em torno do Sol. Esse movimento faz com que a gente receba uma quantidade de luz maior em alguns locais, menor em outros locais, o que vai surgir as zonas térmicas. Esse movimento de translação no eixo inclinado é o formato arredondado do planeta, fazem com que existam regiões quentes, frias ou amenas por todo o nosso planeta. Essas regiões são chamadas de zonas térmicas e são formadas a partir da incidência de mais ou menos a da intensidade dos raios solares. Na região próxima à linha do Equador, os raios solares incidem mais diretamente ao longo do ano, não havendo grande diferença entre a intensidade. Essa zona pode ser chamada de zona intertropical ou zona equatorial, zona tropical ou zona quente. Nela, como faz calor praticamente o ano todo, quase não se percebe a passagem de uma estação do ano para outra. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Norte ou Círculo Polar Ártico, e entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Sul ou Círculo Polar Antártico, os raios solares atingem uma superfície da Terra de forma mais inclinada, logo menos intensa, fazendo com que essa área seja menos quente do que a intertropical. Ao norte está a zona temperada do norte e ao sul a zona temperada do sul. Nessas regiões há uma variação visível das estações do ano, com verões efetivamente quentes, inverno realmente frios e as estações de primavera e outono são mais amenas. Ao norte do Círculo Polar Ártico está a Zona Polar Ártica, ou Zona Fria, também chamada de Glacial Ártica, e ao sul o Círculo Polar Antártico. Essas zonas são muito frias, ocorre um frio glacial durante todo o ano. Assim, não se percebe a passagem de uma estação para outra. O esquema que mostra as zonas térmicas ressaltadas e a medida das latitudes aumenta em direção ao eixo da Terra. A temperatura vai diminuir quanto mais longe eu estiver da linha do Equador, ou que a gente vai chamar de latitudinais. À medida que as latitudes diminuem em direção à linha do Equador, a temperatura então vai aumentar. Se eu ficar longe do Equador, quanto mais eu me dirigir aos polos, mais frio. Vamos trabalhar então? Façam as atividades dos exercícios conceituais do número 1 ao 5 e os exercícios contextualizados também do 1 ao 5, da página 114 e 115. Vocês vão mandar para mim as respostas até o dia 6 de abril. E na semana que vem eu vou postar para vocês o gabarito das atividades, tá bom? Então, por hoje é isso. Quinta-feira eu posto mais atividades para vocês. Semana que vem eu vou postar os gabaritos para vocês. Todo mundo estudando, todo mundo se cuidando. Um beijo no coração de vocês. Estou morrendo de saudade. Bye, bye.